Olá. Olá, Olá, boa Tatiana. noite. Boa noite. Bom te ver agora, finalmente. Finalmente, Prazer nos falamos tanto, né? tanto, prazer em conhecê-la. É, não tão ao vivo, mas é ao vivo, ao vivo. Isso aí, isso aí. Tudo bem com você? Tudo bem, tudo certo. Tudo ótimo, então. Tatiana, a gente sempre espera assim mais um minutinho só para as pessoas que estão entrando. E aí, assim, gostaria de aproveitar, né, já agradecer você ter aceito o convite, né, você e a Gesiane, né, na verdade, porque vocês aí têm uma dupla imbatível. Ah, obrigada. E foi muito legal, né, porque eu fiz o primeiro contato com a Gesiane ainda na época de um evento que nós tivemos na universidade, convidei, ela também foi super disponível, né? E eu fiquei muito feliz quando você também aceitou. Eu falei, poxa, que bacana. Eu fico assim muito feliz, porque é um trabalho, né, tão bacana a gente compartilhar, divulgar, né? E isso acaba às vezes não tendo uma aceitação por parte de algumas pessoas, né? Talvez pela dificuldade ou não, mas foi um encontro muito feliz. Sim, dá um tema que eu adoro série, adoro TV, adoro filme. E essa é uma série que eu escolhi, né? Que eu trabalhei com os meus alunos na graduação, então é bem Sim. legal. Agradeço Eu, também a oportunidade. eu conheci a série a partir de você, porque eu comecei a assistir depois que você falou que trabalharia essa temática a partir da série Dude, e assim, apaixonante, né? Tô doida para Eu, chegar eu sou, janeiro. Janeiro vai ter a segunda temporada. eu sou um pouco suspeita, assim, porque eu adoro cães, animais de modo geral, então eu fico assim, encantadora mesmo. E aí eu quero dar boas-vindas também a pessoal que está entrando, né? São alunos, ex-alunos, família, enfim, tem muitas pessoas aí que fazem parte aí desses nossos encontros. Esses encontros, eles estão sendo realizados, né, sempre às terças e quintas-feiras, nesse projeto, Psicologia nas Artes, né, e na verdade hoje, Tatiana, é o nosso último encontro do mês de novembro, né, então a gente está fechando com chave de ouro, e eu costumo dizer que a gente está fechando com chave de ouro todas as preciosidades que nós tivemos aqui no mês de novembro, porque foram convidados, assim, maravilhosos, né? E hoje eu recebo você, Tatiana Valori, Valori ou Valori que Valori, pronuncia? valori. Valori, é isso que eu imaginei também. E para esse bate-papo, né, baseado na série Dude, o companheiro. E aí eu vou falar um pouquinho só da descrição da série, né, para quem não conhece, para que só tome assim uma ideia do que se trata, né, a série, né? Essa série Dude, o companheiro, então ela é mais ou menos uma comédia que relata, né, sintomas de ansiedade de um menino de 11 anos, né, que é o Noah. E ele tem um transtorno de ansiedade que é bem comum, né, entre jovens e adultos, e que é o chamado transtorno de ansiedade social. Né? E a principal característica desse transtorno é o medo de ser julgado, de ser avaliado negativamente, de ser rejeitado, né, numa situação social. E aí nos vários episódios, né, relata as histórias do casal, né, que tem dois filhos, um menino e uma menina de 8 anos, mais nova. E aí o Noah, ele sempre estudou dentro de casa, né, em decorrência dessa questão dele. E aí chega um momento que a família decide fazer a transição para a escola, né, e aí se recomenda, né, um cãozinho, né, um cãozinho para fazer o acompanhamento, o suporte social, o suporte emocional do Noah, né? Então é uma série assim, muito gostosa, muito maravilhosa. E para falar desse tema, então nós temos aqui hoje a Tatiana Valori,
né? Que ela é psicóloga, com mestrado em psicologia social, especialista em clínica de adultos, terapia comportamental cognitiva. Ela é diretora do Centro Psicológico de Controle do Estresse, Niterói. É sócia proprietária da JT Psicologia. Ela tem experiência de mais de 10 anos em psicologia clínica nessa abordagem, psicologia cognitivo-comportamental. E ela é docente também no ensino superior há mais de 10 anos. Palestrante, empresária, enfim. Né? Acabou a live, gente. Agora eu já falei tudo. Tá? Mas é isso, Tatiana. E aí, né, como de costume, como a gente está falando desse projeto, né, Psicologia nas Artes, eu também sempre introduzo um poema, né, um trecho de uma música que possa conversar, né, com a temática que o convidado trouxe. Né, que aí eu catando, né, eu sempre pesquiso muitas coisas da internet, né, todos nós, e aí eu achei um poema, né, o autor é Felipe Mesquita Duarte, e ele fala ele fala desse poema, né, um poema da ansiedade. E aí eu vou falar ele aqui para vocês agora, tá? Medo. Tudo se resume em um medo. Medo de perder, medo de ser analisado, medo de viver, medo de ser rejeitado, medo de sair, medo de sentir humilhado. É um sofrimento inexplicável de modo exagerado, situação desconfortável. O que vai dar certo? O que vai dar errado? Não é vergonha nem timidez. Ato inconsciente, talvez ansiedade, doença da vez. Sair de casa, nem pensar. Todos vão me observar. Deixa eu continuar. O que os outros vão falar se eu não tenho nada para contar? Estou mais sensível, público impossível, conversar terrível, desconforto visível. Para você, pode ser tudo fácil, simples e natural. Superar obstáculos comuns da vida. Para mim, é uma angústia sem saída. Bem-vindo ao meu mundo da fobia social. Tatiana, podemos falar que esse mundo das pessoas que têm ansiedade social giram mais rápido? Quantas rotações por minuto? Pois é, milhões de rotações por minuto, né? Na verdade, é um turbilhão que passa na cabeça, porque qualquer encontro social é um encontro de sofrimento, né? De ter que lidar com, de ter que enfrentar determinadas situações. E aí, para a gente até contextualizar, né? Assim, perfeito esse poema, acho que ele resume brilhantemente a ideia da ansiedade social, que a gente também chama de fobia social, que o DSM-5 usa mais essa nomenclatura da ansiedade social, mas a gente não deixou ainda de usar a fobia social. É importante só a gente diferenciar que nem toda ansiedade é patológica. Né? Então, assim, a ansiedade, ela faz parte da nossa existência. Então, você precisou estar um pouco ansiosa para escolher esse poema, para preparar, né, todo o nosso roteiro. Eu precisei estar um pouco ansiosa para organizar as ideias sobre aquilo que a gente assistiu. Então, a ansiedade normal é aquela ansiedade que nos impulsiona, nos ajuda a alcançar o nosso objetivo. E a ansiedade patológica é aquela que nos paralisa de alguma maneira. Ela acaba nos afastando do nosso objetivo, né? E fala muito aí do medo, que o medo é o processo, é o que antecede a ansiedade, né? O medo é uma reação neurofisiológica e a ansiedade, ela já vem carregada de aspectos cognitivos, fisiológicos, comportamentais. Todas as vezes que a gente se confronta com alguma situação que é interpretada como ameaçadora, como alguma coisa que eu não posso controlar, imprevisível, e aí a gente fica em estado de alerta. Exatamente. Esse estado de alerta, por si só, ele não é negativo. Ele é protetor, inclusive, né? Porque eu preciso, de fato, em algumas circunstâncias, estar com esse alerta ligado para ficar atento a como eu devo reagir nas diferentes circunstâncias. Só que quando isso é exagerado, isso traz problema, faz com que ele evite, né? Na própria série lá do Dude, ele estudou, o pai dele, né, precisou abrir mão. Ele tem uma família, de modo geral, se a gente for analisar os episódios, eles vão falar de todos os membros da família. Eles são uma família com características ansiosas, mas é uma família extremamente acolhedora e apoiadora.
Tanto que o pai sim. abre mão da carreira dele para ensinar o filho, enquanto ele está no processo terapêutico, até ele ser liberado, entre aspas, para o retorno, né? Então, assim, é uma ansiedade que paralisa, impede ele de frequentar uma coisa que ele desejava estar na escola, mas era algo que era Sim. muito difícil para ele estar ali. Então, acho que é importante a gente fazer essa diferenciação para a gente. Porque às vezes eu recebo no consultório, eu não quero mais ter ansiedade. Eu falo, desculpa, mas esse não vai Uhum, ser o nosso objetivo terapêutico. Não tem como garantir para você que você não vai ter ansiedade, porque vai. Eles faz parte da uhum, nossa condição, né? O que a gente vai sim. fazer é aprender a gerenciar para que a gente tenha uma ansiedade dentro desses padrões que a gente está chamando de normal, que é uma ansiedade que não interfere nos nossos objetivos, né? Que me ajude a avançar ao invés de me paralisar e me fazer andar aí para trás. O Uhum, DSM-5 é que traz essa nomenclatura de ansiedade social, a gente vinha chamando aí de fobia. Vou falar de maneira geral, não vou ficar lendo aqui os tá, critérios, né? Mas a sim. questão central é essa: é o medo acentuado de uma ou mais situações sociais em que o indivíduo acredita que ele está exposto a uma possível avaliação por parte das outras pessoas e, obviamente, ele acredita que essa avaliação vai ser negativa, pejorativa. Então, de alguma maneira, ele acredita que ele é estranho, que ele vai falhar, que ele é inferior, que ele não sabe se relacionar. Então, e isso vai Uhum, gerar alguns outros sintomas, né, fisiológicos, inclusive. E principalmente evitação. A evitação acaba sendo um comportamento de segurança. Então, em qualquer transtorno de ansiedade, tem esses comportamentos de segurança em função, né, de motivos uhum, diferentes. Mas a evitação costuma ser o principal dos transtornos de uhum, ansiedade. Passa a evitar, né, a sim. situação e aí, a evitação, pensando na terapia comportamental, é o reforço. Quando eu evito a situação, eu estou dizendo para mim mesmo, conseguiu, você evitou uma situação de perigo. Então, eu Perfeito. digo para mim que aquilo realmente era perigoso. Então, o medo Sim. não diminui quando eu evito, é o contrário, ele aumenta. Porque quando a gente reforça, aumenta a frequência. Então, eu fico com mais medo ainda cada vez que eu deixo de enfrentar uma situação que é, para mim, ansiogênica. E é interessante, né, Tatiana, porque lá na série, as imagens, né, nos primeiros episódios já tem essas situações, e eles conseguiram, né, fazer uma estrutura, né, da série, do qual a gente consegue perceber o que de fato aquela pessoa está sentindo, o que ela está visualizando. Então ela entra ela entra no chão, né? Então tem esse movimento da série, da imagem, né, do movimento, que traduz muito bem, né, todos esses comportamentos, todos esses sintomas, a forma como ele se coloca, como ele vê as pessoas, né, grandes Monstros, monstros, zumbis, né? zumbis, exatamente. E uma cena que eu achei muito interessante dele entrando, né, ele derretendo assim para dentro do chão, né, para se esconder completamente. Enfim, acho que é bem bacana isso, porque ele demonstra tem essa expressão lúdica, né, de mostrar para as pessoas, porque é muito difícil realmente entender, né, para quem não é, talvez não seja da área, né, de modo geral, o senso comum tem uma conceituação muito distorcida, né, do que são essas questões, né, e isso acaba prejudicando também a pessoa. Não é o caso do Noah, porque a família dele dá esse suporte, né, muito acolhedora, mas, de modo geral, nem sempre é assim, né. Sim, a família, em vários episódios, ela é ao mesmo tempo acolhedora e ao mesmo tempo ela reforça um pouco esse comportamento. Então é uma dualidade difícil, né? Eu brinquei com os meus Sim. alunos que eles falaram muito da família e eu falei assim, gente, vamos tentar enxergar do outro lado, né? O seu filho que está indo para uma situação difícil, né? Imagina Uhum. também como que não deve ser difícil para esses pais tentarem dar conta disso, de manipular, de tentar olhar tudo o tempo inteiro. Então, Sim. essa é uma série que eu trabalhei com os meus alunos, como eu comentei no início, e eu trabalhei com uma paciente com fobia social. Então, jovem, adolescente, eu pedi que ela assistisse primeiro para ela sentir que outras pessoas sentem isso, e Uhum. ela me trouxe tantos sintomas que ela não tinha me contado antes, né? Nossa, eu também tenho aquele negócio que ele falou de vontade de vomitar quando eu estou em público, né? Essa coisa toda.
Então, isso ajuda um pouco também a psicoeducar o paciente que tem ansiedade social. Então, acho que essa série Dude, né, o companheiro, ela ajuda a gente a trabalhar a psicoeducação, que é central na terapia cognitivo-comportamental. Então, na TCC, a gente trabalha com a ideia de que os nossos pensamentos podem ser monitorados e alterados. E Sim. como você falou, né, da série, ali os pensamentos automáticos, né, que na TCC a gente tem a tríade cognitiva, ela é baseada nas crenças centrais, que é a visão que ele tem de si mesmo, dos outros, né, e do futuro. A gente tem as crenças intermediárias, que são as regras. Então, já que eu sou estranho, devo evitar contato com as pessoas. Seria a regra que ele cria. E os pensamentos automáticos são mais superficiais, é aquilo que vem à tona quando ele está diante da situação. E a série, de maneira brilhante, coloca todos os pensamentos automáticos dele em forma de imagens. Então, para mim, o episódio mais marcante, o melhor episódio para mim é o da festa do Halloween. A casa fala, tudo é muito... os pensamentos automáticos são enormes ali, tudo é muito catastrófico, né? Então, a cabeça dele no primeiro dia que ele... o primeiro episódio já traz pra gente a dificuldade dele entrar em sala de aula. Então, ele fica o episódio todo, que comporta uma semana, né? De segunda a sexta, 5 dias, até ele conseguir, de fato, entrar em sala de aula. E é claro que faz uma analogia ao cachorro puxando ele do chão, né? Porque ele imagina que o chão está se afundando. E é o Dude lá que ajuda ele de alguma maneira. Mas os pensamentos automáticos dele são todos assim. Então, a cabeça dele fica enorme. Então, ele imaginando que a outra pessoa está vendo ele com uma cabeça gigante. E aí, por isso, ele sai correndo. É o chão se afundando, né? Ou ele imaginando que tá água escorrendo por todo o corpo. É sempre alguma coisa muito catastrófica, que é a característica dos próprios transtornos de ansiedade, que é o que a gente chama na TCC de distorção cognitiva. E a catastrofização é a principal distorção cognitiva presente em qualquer transtorno de ansiedade, né? Prevê ali, a ansiedade é aquele que é focado no futuro, né? E um futuro catastrófico. Então, na TCC a gente acredita que se a gente mudar o comportamento ou o pensamento, a gente consegue ter essas alterações. A série, ela não fala de como foi o processo terapêutico dele, né? Então, a gente pode ficar, enfim, fazendo suposições, imaginando o que a gente poderia... Eu falo que no primeiro episódio, o que a gente faz ali é uma exposição graduada, né? A cada dia ele vai, que é uma técnica da TCC, a cada dia ele avança um pouquinho nesse processo até ele alcançar, de fato, a entrar na sala de aula. Então, cada dia ele chega mais próximo disso. Aproximação, né? Exatamente, né? Através dessa exposição graduada. Então, imagino que se fôssemos as terapeutas dele em TCC, a gente poderia trabalhar essa exposição mesmo de cada dia chegando num determinado ponto até ele conseguir entrar. A ideia do cachorro, ela é sensacional. Na verdade, a série é Dude, o nome da série é o cachorro, né? Assim, é o Dude. A questão central ali até é o próprio Dude, né? Que acaba entendendo e compreendendo. Bom, eu sou muito suspeita porque eu amo cachorro, eu amo animais. Também. Então, assim, claro que na vida real a gente não tem, né? A gente não consegue falar ali diretamente com ele, não tem o nosso Dude. Mas cada um tem o seu e sabe que eles nos compreendem, nos apoiam de alguma maneira, estão ali disponíveis, né? Eu falo que desde que eu peguei o meu cachorro, eu não faço mais nada sozinha. Porque aonde eu tô, ele tá. A minha porta que tá fechada, né? Que eu tô no escritório, mas quando eu abrir a porta, ele tá parado na porta, porque ele espera, né? Então, assim, ele de fato, na série, dá esse apoio emocional e isso pode ser utilizado na terapia cognitivo-comportamental também. A gente criar... se você já usou. Não usei, mas a gente pode criar alguns mecanismos que podem servir de suporte para esse paciente. Poderia ser o cachorro, poderia ser uma outra pessoa. A gente poderia criar ali no ambiente alguma coisa que pudesse facilitar o processo dele ali. A série, ela visa ser um pouco comédia, então por isso que tem algumas coisas que são caricatas, né? Para poder ter a graça ali do evento, mas... eu acho que toda a parte do Noah não é inventada, entre aspas, é exatamente como acontece. Como eu falei, né, minha paciente me descreveu assim,
de maneira incrível tudo o que aconteceu. E um dos pontos que eu mais gosto da série é o fato de algumas coisas que ele imaginou que aconteceriam, aconteceram. Que é uma das coisas que a gente trabalha também em terapia, que quando você é exposto, você corre o risco de receber uma avaliação negativa por parte das outras pessoas. E na festa, ele escuta a menina dizendo, aquele menino estranho, esquisito, né, que faz com que ele vomite, passe mal, enfim, ele passa toda a vergonha do mundo, que é exatamente o que o fóbico social teme, ser o vexame de um determinado momento. E ele é. Né? Ali ele é o centro das atenções, pagando, imagina, né? um pré-adolescente, digamos ali, um adolescente de 11, 12 anos, que vomita numa festa na frente de todos os colegas da escola. Então, rico, né? Completo. Então, ali eu falo que meus alunos ficaram tristes, ficaram arrasados. Eu falo, gente, calma que vem o próximo episódio. Porque, na verdade, a gente não vai trabalhar com o paciente de que ele não vai passar por situações difíceis. É auxiliar ele a enfrentar essas situações difíceis. Coincidência ou não, né? Um paciente falou, eu estava na rua, uma pessoa falou para mim, que garoto feio. Então, assim, também é o que o outro teme. E como que você reagiu? Como que você se sentiu com relação a isso? E a gente vai trabalhando o fato das pessoas terem concepções diferentes, né? Então, várias vezes, não só nesse episódio, que na verdade é o que eu mais gosto, mas em vários episódios, algumas coisas não dão certo. E acontece o que ele teme. E o episódio seguinte, normalmente, vai mostrando maneiras de se consertar. A própria amizade que ele acha que vai perder dos amigos, porque ele não faz exatamente o que os outros querem, não consegue muitas vezes. E os amigos vão lá, perdoam, um se chateou com o outro e as coisas meio que vão funcionando. Então, vai mostrando um pouco que o dar errado não necessariamente é a pior coisa do mundo. É desagradável. Acho que é o que você falou, né? É desagradável para todo mundo, é o que você falou no início. A gente não vai trabalhar no intuito de exterminar e de eliminar 100% essa ansiedade, até porque ela é necessária, né, para esse movimento. E se deparar com situações inconvenientes ou desagradáveis também faz parte da vida, né? Então, é exatamente regular um pouco essa ansiedade de forma que ele consiga aproveitar isso de uma forma benéfica para ele, né? E ele começar a reestruturar, né, a forma dele perceber, pensar, para que ele possa sentir de forma diferente. Sim. E uma coisa que a gente poderia trabalhar com ele é que ele não se dá conta de que quando ele desfoca dele, quando ele foca no amigo que ele precisa ajudar no ônibus, quando ele foca na outra lá que tá com vergonha de apresentar em público, ele deixa de lado o medo dele para ajudar o outro a enfrentar. Né? Então, assim, essa questão também da onde ele está focalizando a atenção, a gente também pode trabalhar em terapia. Porque nos transtornos de ansiedade, aí eu sempre generalizo porque isso é comum em todos, a questão da atenção focada, né, atenção direcionada para um único aspecto é o gerador do pânico, é o gerador da ansiedade, desses comportamentos de evitação, por exemplo. Então, quando ele tira o foco para o que ele está sentindo e para as questões que são dele e olha os amigos, né, ou tenta de alguma maneira ajudar os amigos, ele vai e enfrenta. Né? Que é quando ele no ônibus lá vira um super-herói, que ele se vê lá todo poderoso lá para vencer os zumbis, que eram os que estavam zoando o melhor amigo dele. Que é um sujeito que não tem vergonha de nada, paga mico toda hora, o tempo inteiro. É exatamente o oposto dele, né? Inclusive, tudo que ele queria era não ser o centro das atenções, mas o amigo que acabou sendo amigo dele é o que chama atenção o tempo inteiro. Então, a gente vai... Exatamente. Então, a gente vai vendo como as coisas vão se configurando nesse sentido. Então, uma dessas coisas a gente poderia fazer essa refocalização da atenção, para onde ele direciona a atenção, que isso também pode contribuir para uma melhora. Ensaios comportamentais, a gente usa muito isso na terapia cognitivo-comportamental, fazendo roleplay, ensaiando no consultório situações análogas, né, que ele vai viver ali, para como que ele enfrentaria.
Então, por exemplo, num dos episódios ele tem que se apresentar para a turma, né? E ele não sabe nem por onde começar. A gente poderia fazer um ensaio comportamental, ele poderia se apresentar. E aí a gente pode fazer isso de maneira graduada também, né? Se apresenta para mim no consultório, num ambiente seguro, depois se apresenta para os pais e para a irmã, depois se apresenta para os amigos, né? O Dude faz isso com ele, colocando todos os cachorros lá para assistir a apresentação dele, né? Que seria... Os cachorros, no final, eles acabam criticando também, né? Exatamente, Fala, né? exatamente, né? Eles foram pagos para serem audiência, mas não estavam muito interessados no que estava sendo dito. Muito por conta do jeito que ele estava colocando, mais decoradinho e menos natural. Então, aí a gente pode trabalhar ensaio comportamental combinado com modelagem, que é a aproximação sucessiva do comportamento, né? Então, o próprio terapeuta pode ir reforçando alguns comportamentos que ele está tendo que são bacanas com relação à apresentação e ajudando ele com outros comportamentos que ele pode melhorar. A gente pode fazer um vídeo feedback, né? A gente pode filmar ele se apresentando e depois a gente analisar junto. Qual parte ficou legal, que parte... Isso já fiz, né? Com pacientes que tinham vergonha de apresentar em dança. Eu quero ver uma apresentação sua, vamos analisar juntos como é que foi a sua apresentação, porque você me disse que você errou tudo. Eu quero ver, cadê o erro? Assim, então a gente assistiu junto e quando ela assistiu comigo, ela percebeu que as coisas não aconteceram exatamente como ela disse. Aquilo foi muito mais uma construção do que de fato o que aconteceu, porque ela sabia qual era a coreografia e um passo ou outro que ela deu. Mas aí, olhando ali o todo, eu falei, mas isso ficou visível? Assim, dá para ver o que está acontecendo ali? Ou sou eu que sei? Porque eu, como telespectadora, não percebi, né? Não fazia diferença um passo para cá ou para lá. Quem disse que não é combinado? Então, essa importância que as pessoas dão para o que os outros pensam é algo muito frequente no consultório, que a gente trabalha bastante na terapia cognitiva, né? A preocupação excessiva com a opinião das outras pessoas, né? O quanto que eu dou ao outro poder de determinar quem eu sou enquanto pessoa. Então, se o outro não gosta de mim, eu não sou uma pessoa boa, eu sou incapaz, incompetente, inferior, né? Então, a gente acaba se minimizando muito em função dessa expectativa que a gente imagina que o outro tem com relação a gente, né? E assim influencia diretamente na autoestima, né? Na autoeficácia, né? Na própria percepção que o sujeito tem dele mesmo de poder executar ou concluir uma tarefa, quanto ele se sente capaz de fazer aquilo, né? Que é aquele conceito famoso de autoeficácia do Bandura. Isso, adoro, Bandura. Né? E então acaba impactando em tudo isso, né? Sim. Porque ele vai, essa tríade, né, do cognitivo, afetivo e comportamental, eles estão nesse momento desincronizados. E isso causa essa dissonância cognitiva tamanha que provoca, né, que tem como resultado uma ansiedade, né, social muito forte. Né? Então, essa reestruturação cognitiva, ela é importante para poder pensar também numa reestruturação de afetos e, consequentemente, um comportamento. Então, acho que essa questão da gradação, né, que você está sempre colocando, acho que isso é muito importante no processo terapêutico, né, Tatiana? Sim. A gente tem que respeitar quais são os... a gente, até o Irismar Reis, né, na terapia cognitiva processual, ele fala muito das cores lá e ele diz, olha, tem alguma coisa que é o botão vermelho, que é o que ele não vai fazer. Então, a gente tem que entender qual é o limite dele para a gente fazer uma gradação daquilo que gera menos ansiedade até aquilo que gera maior ansiedade para a gente ir fazendo essa dessensibilização. Uma técnica, né, para qualquer transtorno de ansiedade é a dessensibilização sistemática, que a gente pode fazer isso de maneira imaginária no próprio consultório, que é exatamente essa hierarquia combinada com o relaxamento. É baseada aí no princípio do condicionamento clássico, né? De fazer essa associação do estímulo que é temido, no caso, entrar em sala de aula, por exemplo, a gente poderia trabalhar, ou a própria apresentação, a ida na festa, enfim, todas as vivências que ele teve, com o oposto a isso que é o relaxamento, que o Volpe desenvolveu lá atrás, justamente para pessoas que tinham dificuldade de se posicionar socialmente.
Então, assim, o treinamento de habilidades sociais engloba tudo isso, né? O Noah precisa de um aprimoramento nas suas habilidades sociais, sem dúvida, porque a ansiedade social o impede de colocar em prática alguns comportamentos sociais que ele provavelmente já adquiriu e alguns que ele acabou não adquirindo pela ausência do contato, né? Habilidades sociais a gente desenvolve ao longo da vida e Exato. desenvolve através do contato. Quando eu tenho um contato limitado, só com a família, eu desenvolvo também um conjunto limitado. Então, ele vai precisar desenvolver. E aí você falou do conceito de autoeficácia, e a gente vai vendo ao longo da série o quanto que ele vai melhorando em termos de Uhum. autoeficácia, né? Tem uma parte que fala, a Amara é extremamente assertiva, né? Aquela que se posiciona, é toda e ela vai ajudar ele a se posicionar, né? Então é interessante como ela. E aí a gente já fala do próprio Bandura da modelação, né? O quanto que ela estava ali servindo de modelo para ajudar ele de alguma maneira. Epa, seja mais firme, né? Se Sim, posiciona, diz o que você quer, do jeito que você quer, não aceite qualquer coisa. Então é algo que a gente também vai trabalhando sem ter esse medo o tempo inteiro do que o outro vai pensar. Porque isso é algo que a gente não tem controle. Eu falo que a palavra controle é o que está presente para os ansiosos, né? A necessidade de controle. E a gente tem que trabalhar com a tolerância à incerteza. A gente não tem certeza das coisas, mas o Bernard falou numa palestra que ele deu sobre ansiedade que as coisas geralmente funcionam. Porque para o geralmente. ansioso, as coisas nunca funcionam. Nunca Mas se a gente for funciona. analisar a vida de modo geral, as coisas geralmente funcionam. Uma coisa ou Uhum. outra realmente não funciona, mas não é nada catastrófico, né? Eu falo que o problema do ansioso é que ele não consegue lidar com os problemas que ele cria, porque ele consegue Sim, enfrentar os problemas reais. E o Noah mostra isso. Quando a situação está ali, ele acaba criando as estratégias de enfrentamento. Mas os problemas que ele cria na cabeça dele, ele não consegue enfrentar. Porque são sim. problemas irreais e grandes demais, além do real, né? É Muito catastrófico catastrófico demais. demais, é. É como se ali ele precisasse disso para poder, de alguma forma, não entrar em contato, né? Como você falou, a evitação acaba reforçando, acaba reforçando esse comportamento dele, né? E você estava falando aí da questão de se colocar, né? A gente vê muito isso, né, no consultório, mas como professoras também, né, do ensino superior, a gente percebe muito, às vezes, os alunos, né, tendo dificuldades de se colocar frente a situações de enfrentamento, de situações de dificuldade na rotina acadêmica, né? Por exemplo, como falar com um colega, como dizer não, né? Como apresentar um trabalho em público, né? Então, essas habilidades, elas podem também ser aprendidas, Sim, né? exatamente. E elas, mas para que elas sejam aprendidas, a pessoa ela também tem que se perceber como necessitando daquilo, né? Tem, Sim. de alguma forma, quando a pessoa tem muita dificuldade de falar em público, por exemplo, ela começa a não apresentar os trabalhos, ela começa a não se colocar, né? E em algum momento da vida dela, seja acadêmica ou profissional, ela vai ter um prejuízo. Né? Ela vai ter que conversar com os pais de uma criança, se ela for atender criança, ela vai ter que, enfim, dar palestra, se ela for de um RH, por exemplo. E aí a pessoa, ela acaba muitas vezes tendo dificuldade de entrar no mercado de trabalho propriamente dito por conta desses medos, né? Não dessas habilidades não trabalhadas, né? Exatamente. Meu mestrado foi em habilidades sociais, né? E o casal Del Prete, eles falam muito disso, né? Da transição da faculdade para o mercado de trabalho. E falam que o mercado de trabalho está cada vez mais procurando pessoas que sejam hábeis socialmente. Porque o que eles já se deram conta, né? Que é mais barato treinar tecnicamente o sujeito do que emocionalmente. Então, é mais custoso, é mais demorado esse processo. Então, como professora, trabalho muito isso com os alunos. As minhas aulas sempre têm apresentações de algum modo. Já tive alunos fóbicos sociais que vieram falar comigo da dificuldade. Eu incentivei a gente a enfrentar junto. Vamos criar um ambiente diferenciado. Então, vamos fazer sentado, vamos fazer em círculo. Ah, mas eu fico muito vermelha. Não tem problema. E se em algum momento quiser passar para o colega,
fala 1 minuto, mas fala 1 minuto. Né? Então, Uhum. assim, porque o ambiente dali, por mais que seja ameaçador, porque para o fóbico social qualquer ambiente é ameaçador, ali ainda é muito mais acolhedor do que qualquer ambiente externo que ela vai se dar conta lá no mercado de trabalho. Então, eu sempre digo isso, não enfrentar agora vai fazer com que você enfrente em situações que pode ser que você não tenha esse apoio, né? Então, eu estou do seu lado, eu falo para você se você não conseguir falar. Então, Uhum. claro que cada um vai ter o seu limite ali, né? Mas eu me lembro de muitos alunos vermelhos, 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 mas ali Manchas, né? enfrentando, exatamente, ficando todo marcado. E a gente depois, né, chamando, dando os parabéns, porque no fundo conseguiu ali enfrentar, conseguiu vencer. Ah, mas eu não fiquei satisfeito porque eu fiquei vermelho. Eu falei, olha, você enfrentou. Uma outra Uhum. etapa depois é se sentir tranquila a ponto de não ficar mais tão ruborizada. Então, assim, são etapas, como a gente vem falando, Uhum. de graduar um pouquinho isso, né? Então, Uhum. a série vem fazendo isso de uma maneira bem sutil e indireta, né? Porque cada episódio ele enfrenta uma situação difícil, diferenciada. Só que as situações elas vão ficando piores, né? Por isso que eu gosto do penúltimo episódio, que é o do Halloween, porque é quando de fato ele passa vergonha na frente de todo mundo e alguém diz pra ele que ele é esquisito. E Uhum. aí, quando a minha paciente passou por isso, eu falei pra ela assim: tem alguém na sua sala que você acha esquisito? Tem. Eu falei, então. Eu provavelmente sou esquisita pra alguém, você é esquisito pra alguém, o outro é esquisito pra alguém. Então, por que que eu tenho que ser legal pra todas as pessoas, né? Então, essa coisa de Uhum. também. Por isso que eu falo, a gente não vai ajudar o paciente a achar que isso não vai acontecer. Não, a gente vai preparar ele, porque o mundo real é assim, né? Algumas pessoas gostam, algumas pessoas não gostam. Eu não gosto de umas pessoas, outras pessoas não gostam de mim e vice-versa. É assim que a vida funciona, né? A vida real. Então, o questionamento socrático, que é uma outra técnica muito utilizada na terapia cognitivo-comportamental, visa exatamente esse questionamento. Qual o pior que poderia acontecer, né? Eu seria capaz de superar isso? Seria horrível, mas superar a gente supera. Que é um pouco isso, Uhum. né? Porque quando eu imagino a situação, eu vou dizer que é insuportável, é insuperável. Vou morrer. Não, o chão não vai abrir, eu vou sumir. A gente vai ter que fazer alguma coisa com aquilo que acontece. Então, a gente acaba sobrevivendo, mesmo com Uhum. sofrimento. A gente não está dizendo que ele não vai sofrer, mas a gente está dizendo Sim. que em termos de sobrevivência, a gente sobrevive. E aí a gente vai depois construindo essa aprendizagem. Eles costumam ser muito bons, né? E isso faz parte aí do questionamento socrático. Uma das perguntas é, né? Se o seu melhor amigo tivesse nessa situação e acontecesse isso, o que você falaria para ele? Eles são muito bons nesse tipo de conselho, porque eles tiram o foco deles e jogam o foco para Sim. fora. E é daí que Tá. surge o cartão de enfrentamento, que a gente também utiliza na TCC. Ah, vamos anotar isso aí que você disse? Você acha que se você lê isso várias vezes, isso também vai te ajudar a se sentir diferente com relação a essa situação? Uhum. Vai te ajudar a se Uhum. preocupar menos com o que a outra pessoa está pensando? Então, são coisas que a gente vai construindo ao longo do processo terapêutico para fortalecer. E tem graus diferentes da fobia social, né? Eu já tenho gente que não falava nada. Sim. Então eu tinha que usar cartas, assim, de perguntas sobre cinema, sobre temas que eram agradáveis da pessoa, era monossilar, até a gente conseguir criar o vínculo e a coisa fluir. Então não é um trabalho fácil, a fobia social. Sim. É um sofrimento muito intenso. Eu imagino que quem chega no consultório, né? Vários que eu recebi levavam tudo por escrito. Eu já acho que é uma estratégia super bacana, porque eles se prontificaram aí e como Sim. acharam que de repente não iam conseguir falar, criaram uma estratégia ali. Tá aqui, qualquer coisa eu dou para ela ler e vai. Então eu trabalho Isso já muito mostra sim. uma abertura, né? Já mostra uma Exatamente. abertura, Hoje a porque tecnologia facilita. é, porque assim não é fácil mesmo você primeiro se abrir para uma pessoa que você nunca viu, né? E falar de uma coisa que você também que você tem dificuldade. Quer dizer, essa questão que você tem dificuldade é exatamente falar, né? Que é uma habilidade assim, essencial no processo terapêutico. Então, assim, é muito difícil, né? Então, quando a pessoa ela já começa a pensar nessas estratégias de caminhos diferentes, isso já é muito bacana, né? Sim, sim. Porque já mostra uma abertura dela. E deve ser muito difícil, né, Tatiana, essa
esse se dar conta, né? De modo geral, quando as pessoas chegam no seu consultório, por exemplo, o que elas mais relatam? Assim, quando que eu percebi que eu tinha fobia social? Tem isso? Tem. A maioria começa no final da infância, início da adolescência, aquela transição difícil. Aquele momento que os grupos vão se afunilando, sabe? Que vão se formando aqueles pequenos grupos. E esses grupos, eles são muito excludentes, né? Normalmente, nesse momento é que eles relatam. Então, é normalmente nessa fase aí, de 12 a 14 anos, que os que eu já atendi relataram o início. Relatam o início muito na área escolar. E falam isso, não... Mas no início era tão comunicativo e de repente, né? Eles falam muito no de repente. Alguns conseguem identificar situações específicas. Ah, não, eu entrei numa turma nova e não fui aceito. As pessoas levantavam quando eu sentava. As pessoas saíam de perto de mim. Porque o adolescente ele está tentando construir ali a sua identidade e ele vai buscando os pares. E não se dão conta de que eles são eles e o resto é o resto, né? E é cruel, sim, a adolescência é uma fase muito difícil e tem muita crueldade nesse sentido. Nem todos sofreram bullying necessariamente, mas de alguma maneira tiveram dificuldade de se inserir em diferentes grupos, né? Principalmente nessas mudanças de escola. Por isso que às vezes muitos pais, eu não atendo criança, mas atendo assim, final da adolescência, né? Adulto. Mas às vezes as pessoas perguntam: o que você acha de trocar de escola? Enfim, eu falei: você já conversou com ela sobre como é isso para ela? Porque às vezes a gente acha que a escola não está tão bacana, mas uma mudança pode trazer um prejuízo emocional tão grande que vai trazer, não vai contribuir com a parte técnica que os pais às vezes estão preocupados. Então eu sempre falo isso, que para mim, como mãe, uma das tarefas mais difíceis foi escolher escola. É verdade. Porque justamente para eu pensar numa escola em que fosse de acordo com o que eu imaginava em termos emocionais, que para mim era mais importante do que eu ensinar conteúdo. Então, como que equilibrar um pouco isso? Então, às vezes a gente fica muito preocupado com conteúdo, mas para mim, conteúdo a gente corre atrás e consegue. Mas o desenvolvimento emocional, ele dá um pouquinho mais de trabalho, né? Então, eles relatam muito isso, esse início de adolescência, como sendo ali marcante para o início da sua fobia. E vem buscar muito depois o atendimento. Sim. Que não tem muitas vezes não é muito bem visto, né? Não é muito bem acolhido pela própria família. Eles chegam com quadros de depressão. Eles buscam por conta da depressão, que acaba sendo a comorbidade da fobia. Então, eles vêm tratar a depressão, entre aspas, e a gente percebe que a questão central ali era, na verdade, a ansiedade social, né? Sim, sim. E é muito interessante, né, Tatiana, porque, na verdade, a gente vai estar trabalhando os adolescentes, ou até mesmo os adultos, mas fazendo um apanhado de o sistema familiar, né? Sim. De como porque, como você falou, é uma mudança de escola, aparentemente pode ser uma coisa muito tranquila, muito fácil, muito boba, né? Mas isso traz implicações emocionais muito grandes para aquele sujeito que já está por si só num momento de transição fisiológica, né, estética, da maneira de pensar, né, como você colocou, está construindo a sua identidade. Então, ele está fazendo um enorme esforço para se descolar um pouco da identidade da família, ser ele mesmo, né? Mas, ao mesmo tempo, ele precisa desse social também, desse grupo. E aí, muitas vezes, esse grupo não é tão acolhedor, né? Quanto eles esperam, né? Por isso que eu acho complicado nessa fase, essa mudança, né? Menos que o adolescente não esteja bem naquele contexto, você pensar como você vai fazer essa transição é importante, né? Se tem amigos indo junto, como é que tá isso para a gente ter menos prejuízo? Então, acho que isso é importante. Eu tinha até pensado assim, mas como será que a pessoa ela começa a identificar que ela tem uma ansiedade patológica, né? Mas eu acho que em parte você já respondeu, porque você falou que muitas pessoas elas chegam com a questão da depressão. Então, talvez com esse sentimento, né, com esse tipo de sintomas relacionados à depressão, aí ele vai procurar.
né? Talvez seja por aí mesmo, então. Sim, sim. Né? Já a maior parte que eu atendi foi relacionada a isso, ou por os pais levando, mesmo com o mais velho. O pai entrando em Uhum, contato, às vezes fala assim: ah, mas eu não atendo criança. Eu respondo: não, não, não é criança, não, tem 23 anos, né? Mas é porque sou eu que resolvo tudo. Por isso que a orientação da uhum, família é importante. E no DUD, por exemplo, a gente também trabalharia com a família do Noah. sim. Porque muitas vezes a própria família questiona a capacidade dele, mas você vai sozinho de ônibus, né? No dia que ele topou ir de ônibus. Uhum, Tem certeza? Eu deixo, não sei o quê. Então, isso pode desestabilizar o outro, né? Então, ao invés da uhum, força de ver o que, que daria para enfrentar, eles também acabam voltando um pouco, né? A família do Noah tem características ansiosas, então a gente muitas vezes vai trabalhar porque, de alguma maneira, essa família vai reforçando isso com alguns uhum, comportamentos para poupar o outro do sofrimento. Porque eu penso nisso, né? Nunca é intencional. Os pais estão tentando ali, de alguma maneira, sim. proteger. E eu falo que esse é sempre o olhar que a gente tem que ter, né? A gente... ninguém vem com um manual, né, de como se criar e educar filhos. A gente aprende a ser pai e mãe sendo. Então, a gente tenta acertar o tempo inteiro. Só que, às vezes, eu preciso de um profissional para me dizer, olha, aqui, né? Nessa situação, as coisas podem ser assim, assim, assim. Tenta mudar a forma como você se posiciona, como coloca. Eles são, né, Uhum, na série, extremamente apoiadores. Por outro lado, eles também ficam ressabiados. O próprio pai tem muita ansiedade e acabou tendo um ganho secundário também quando ele ensina para o menino, porque ele sai, foge do medo dele, né, de receber uma avaliação negativa também por parte. E ele vai mostrando que os transtornos são multifatoriais, que existe uma questão genética também importante ali, mas que ele também deixa de lado a vida dele e fica confortável, tanto que sim, ele mantém lá a escolinha e fica lá vivendo. Cada vez que o Noah tá na escola, ele fica ali, né? Do tipo, e agora? O que vai ser da minha vida? Então, como que os pais às vezes abrem mão da sua identidade para viver a identidade do outro? Então, a gente precisa também contribuir para que esses uhum, pais também aceitem o amadurecimento, o crescimento desse adolescente, para que ajude ele aí, né? Eu falo sim. que aquela mãe no finalzinho me representa nós mães, né? Quando ela pula lá de alegria que ele conseguiu, né? No final lá do último episódio apresentar lá que ele seria o segundo auxiliar que jamais ia aparecer, mas a família estava ali, né? Porque ele ia ter um papel, que o papel dele era importante. E de repente ele tá lá na frente de todos e a família comemora junto. É isso, é Sim. reforçar quando a gente consegue e tentar ajudar dando alguns recursos ali de enfrentamento quando as situações não estão muito bacanas, né? Eu não sei como é que E tá nosso tempo aí. já faltam 15 minutos, Ah, tá mais ou bom. menos. 15 minutos. Tamo Eu já bem. estou controlando aqui, estou controlando aqui. Que eu tô sem O relógio. controle, ó, o controle. Mas assim, é muito difícil, às vezes, quando os pais não estão disponíveis, né, Tatiana, Sim, para dificulta muito. caminhar junto, né? Acho que tem dois extremos, né? Que são aquelas famílias ausentes, né? Que na verdade ela é ausente de qualquer coisa, de qualquer situação da vida do sujeito, e aí ele também se sente à deriva, fica perdido, né? Sem saber o que fazer, e é aquela família pressionadora, né? Também, que é extremamente controladora, né? É aquela família que chega no consultório dizendo como é que você vai trabalhar, como é que você tem que fazer, você é psicóloga, né? Sim, E esse trato, né, com esses dois tipos de família costuma ser também a psicoeducação. sim, exatamente. A psicoeducação é, digamos assim, o carro-chefe da TCC. Desde o que é a terapia cognitiva, o transtorno que o sujeito tem, a tudo que acontece, né? O objetivo final da TCC é que o paciente se torne seu próprio terapeuta. Para que ele se torne seu próprio terapeuta, ele precisa entender o que acontece no processo. Então, quando eu faço com ele, por exemplo, uma exposição graduada, eu vou dizer para ele: olha, essa exposição é porque funciona assim, por conta disso, os princípios todos, a gente vai explicando numa linguagem, claro, não técnica, mas para que ele entenda. E as pessoas até falam assim: ah, mas
meu paciente não faz tarefa de casa, né? Eu sou supervisora, como é que a gente faz? Eu falei, será que a gente está psicoeducando ele da importância que aquilo tem? Se ele souber exatamente o motivo pelo qual aquilo é importante, eu tenho certeza que ele vai conseguir fazer. Essa é uma coisa. Ou então eu estou passando alguma coisa que ele não está pronto ainda para fazer. Então, são duas avaliações que a gente tem que fazer, né? Então, a psicoeducação, ela está presente o tempo inteiro. Quem atende aí, né, menores de idade, vai ter que ter um contato maior com os pais. Então, isso vai trazer aí um processo de psicoeducação. Então, quem atende criança, adolescente, atende família, porque tem que envolver todo mundo no processo. Eu não consigo ver diferente disso. Então, tem que, de alguma maneira, envolver. Tem vezes que eu oriento os estagiários a fazer sessões, duas crianças, uma pai e mãe, às vezes uma, revezando, porque o trabalho é muito mais treinamento de pais, a criança está só representando ali uma disfunção. Então, a gente, né, não vou poder dizer para o pai que, para a mãe, ah, não, é você que precisa de terapia. Então, vamos usar a criança ali, fortalecer essa criança, ajudá-la a desenvolver resiliência e vamos tentando trabalhar ali no treinamento de pais para favorecer. E tudo com psicoeducação. Então, o paciente ele sabe o que é ansiedade social, né? De uma maneira clara. Entende quais são os passos que a gente vai dar no processo terapêutico. A gente conta para ele como vai acontecer. No primeiro momento, a gente vai fazer desse jeito. Né? Eu fui fazer uma desensibilização há pouco tempo. Foi muito interessante. Porque a gente criou lá assim, a desensibilização. Fizemos a escala todinha para a pessoa poder fazer uma ligação de vídeo. Né? Porque agora a gente está na quarentena, tá difícil, né? Então, a gente tem que ser mais criativa ainda. Então, já que não dá para encontrar, vamos fazer ligação de vídeo, não consigo e tal. Então, eu falei para ela, é dessensibilização, leva em torno de uns 2, 3 meses, a gente está fazendo devagarzinho, até você se sentir segura, então, beleza, etc. Preparamos tudo. Na sessão seguinte, ela me diz assim, então, já fiz a ligação. Aí eu, nossa! E aí foi muito interessante, porque assim... Aí eu falei, poxa, você me fez preparar todo um passo a passo e você já foi pá. Mas ela se sentiu segura o suficiente com a própria discussão que a gente foi tendo de fazer esse enfrentamento. Ela falou, mas durou muito pouco. Eu só consegui falar, oi, tudo bem? A pessoa respondeu e eu dei tchau, 1 minuto. Não importa quantos minutos levou. A gente saiu do zero. Eu falo sempre para os pacientes, olha, qualquer coisa é melhor do que zero. Então, saiu do zero, a gente já está pontuando. Até que com o tempo já estava ligação todos os dias já para os amigos e para as pessoas mais próximas. Então, é importante, né, a gente... O terapeuta tem que reforçar muito, porque às vezes ele não tem quem reforce fora do ambiente, tá? Da terapia. Exato. Acho que essa questão dessa a gente se surpreende muitas vezes, né? No consultório. Também tive um caso de uma menina também que estava com muita dificuldade de fazer o contato com currículo, encontrar trabalho. E aí a gente, exatamente, fez toda essa explicação. E aí na semana seguinte a menina falou que já tinha colocado o currículo e tinha chamado para uma entrevista. Eu falei, mas como assim então? Você já foi, né? Exatamente. E é um pouco tá falando. São umas surpresas maravilhosas que a gente tem, né? E na fobia social é muito assim, porque você fica trabalhando, e o paciente tem muita dificuldade. Então, às vezes, a gente, enquanto terapeuta, principalmente quem está começando, os meus alunos falam muito isso, parece que não estou fazendo nada, não está andando. Eu falo, olha só, o seu tempo não é o tempo do paciente, vamos respeitar o tempo do outro. E aí, quando você vê a virada, é rápida. Ou seja, parece até rápida, né? Você vem trabalhando, e de repente, bum! Não é de repente, né? Mas de acordo com o andamento que vinha lento, de repente, a pessoa, de alguma maneira, vai desabrocha, assim, né? Isso é muito interessante. Uma elaboração, né, que já vem sendo feita. Eu costumo dizer que, assim, o que da parte cognitiva e da parte afetiva a gente consegue ver no sujeito de mudança? Nada. A gente vê a partir do comportamento. Então, visualizando o comportamento, fica parecendo que ele mudou de repente, mas não mudou. Né? Aquele processo já estava ali, sendo elaborado, sendo, né, redefinido, né? E a parte cognitiva e afetiva, ela vai invisivelmente sendo modificada, né? E aí, de repente, a pessoa muda, mas não foi de repente. Não foi de repente, exatamente. Eu falo que isso é na nossa profissão que não tem preço.
Assim, às Muito vezes eu bacana, me emociono, assim, de verdade. Eu olho assim o paciente e falo, caraca, assim, fico muito bom. feliz da vida. É quase, né? Ele, inclusive, Aí eu falo que isso aqui não tem preço. Essa sensação, né? é, É, muito não tem preço. Então é muito bom ver a pessoa com muita dificuldade. Nossa, quando a minha paciente disse, eu sou representante da viagem de fim de ano. Eu falei assim, é, qual é o fácil. papel do representante? E eu fiquei assim, caramba, como que ela, né, assim, olha quanta coisa ela foi fazendo no último mês, assim, Sim, é por WhatsApp, gente, não importa, né? Uma pessoa que não consegue falar com ninguém, se ela consegue postar no WhatsApp, se ela consegue fazer uma ligação, se ela consegue começar a pensar em convencer outras pessoas de participar de uma festa, não quero mais nada além maravilhoso. disso, tá É. maravilhoso, né? Assim, já Nós tá. vamos para a festa, né? Exatamente, exatamente. Muito bom. Tatiana, está se aproximando o nosso final, então gostaria de te agradecer muito por você ter participado, pela sua fala, pelos seus exemplos, pela sua experiência. Muito obrigada a todas as pessoas que estiveram aqui hoje com a gente, né, nesse encontro que é tão bacana, um momento de troca tão produtivo. E, enfim, gostaria de passar a palavra novamente a você, para você finalizar, passar uma última mensagem que você É, acha importante. eu quero te agradecer também. Eu acho sempre importante essas trocas, né? Nessa quarentena eu conheci muita gente pelas lives, muita gente que a gente foi mandando mensagem e trocando. Vamos fazer alguma coisa junto? Vamos fazer alguma coisa junto? Eu acho Uhum, que é nosso papel psicoeducar as pessoas, é nosso papel levar conhecimento, né? Acho que a gente, principalmente a gente que escolhe ser professora, né? Acho sim, que essa é a nossa missão. E aí eu queria aproveitar, né, para falar lá do curso. da semana gratuita de TCC que a gente vai fazer. Então, a gente vai dar 3 aulas no dia 18, 19 e 20 de dezembro, que aí a galera já parou, passou a faculdade, já acabaram as Tá. provas. Então, a gente vai falar dos princípios. Entrevista motivacional, que tem sido muito utilizada na TCC para trabalhar os pacientes difíceis, que tem aquela ambivalência de quer mudar, não quer mudar, a gente está trabalhando. E algumas Uhum. coisas, principalmente para quem está começando, que instrumentos iniciais a gente pode usar para facilitar aí o processo de formulação cognitiva que a gente trabalha na TCC. Então, as aulas são Maravilha. voltadas para isso, são gratuitas. O link está lá no JT Psicologia para se inscrever, é só ir na bio lá e se inscrever. E aí eu conto aí com a participação de vocês para a gente trocar mais Certeza. ainda conhecimento. Amanhã também eu já estou publicando também, né, a semana, e aí a gente já direciona diretamente lá para vocês. Tá bom, Tá muito bem? obrigada e até a próxima, hein? Pode contar com a Até a gente, comigo próxima, e com a Gesiane, tá bom? tá, joia? Muito obrigada mesmo. Um beijo grande. Se Beijo, cuidem. tchau. Tchau, tchau.